Olá pessoal, bem-vindos a mais um MesaCast da Ivisa. Aqui é o nosso espaço para falar sobre informações de imigração, estudos e carreira canadense num lugar um pouquinho mais descontraído. Sou a Anne, consultora educacional aqui na Ivisa Education. E hoje eu estou muito feliz porque eu trouxe um convidado muito especial para contar um pouquinho também da minha história aqui no Canadá. Faz 3 anos que eu me mudei para cá e assim, hoje a gente vai fazer um balanço geral desses 3 anos, se valeu a pena, se não valeu, como foram esses 3 anos canadenses para mim. E para isso eu trouxe o Kainan, que é meu marido. Olá. Oi. E como ele veio para cá estudar, a gente vai falar um pouquinho sobre esse ponto de vista também do estudante aqui no Canadá e entender se esses 3 anos valeram a pena até agora. Kainan, obrigada por ter vindo. Obrigado pelo convite. Obrigado por me receber. Quer se apresentar um pouquinho? Quem é você? Bom, meu nome é Kainan. Eu me mudei para o Canadá junto com a Anne há 3 anos. No Brasil, eu era dono do meu próprio negócio, uma padaria artesanal que também era especializada em outros produtos, um empório, meio padaria, assim, bem legal. E aí mudamos para cá há 3 anos, então eu tinha meu negócio lá em 2019 e aí mudamos no final de 2021. Vim estudar na University Canada West, a UCW, aqui em Vancouver, fazer um Associate of Arts, que durou mais ou menos 18 meses, 16, 18 meses. Enfim, fui convidado, porque eu sou marido dela, né, por obrigação, ela teve que me chamar pra gente, já que a gente vai contar a história dela e a nossa história aqui. E, enfim, agradeço o convite, acho legal sempre conversar disso. Bom, é isso, né? O Kainan veio através de um programa de estudos, então eu, na época, recebi, né, o direito de aplicar por um visto de trabalho, então eu vim com um visto de trabalho aberto, e o Kainan veio estudar. Como foi para você estudar no Canadá, né? Como que foram esses 2 anos, assim, né? Você já estava num ponto da vida que você estava só trabalhando lá no Brasil e aí, de repente, para fazer, né, um programa de estudos. Como foi essa mudança, assim, de vida, digamos assim, e como foram esses 2 anos estudando aqui? Uma mudança, com certeza é uma mudança de rotina do que eu estava acostumado, no ponto que eu já estava da minha vida no Brasil. Mas isso também é uma concepção que você desfaz, né? Quando você vem para cá, você está começando uma outra etapa, uma outra jornada. Então, a minha expectativa nunca foi de que eu ia simplesmente continuar de onde eu estava no Brasil. A minha rotina mudou, sem dúvida é um pouco mais puxado, porque você está fazendo 2 coisas, você está estudando e trabalhando. E essa outra coisa que a gente não fala, né, que é mais invisível, que é a adaptação da imigração mesmo, de estar num outro lugar, né? Imigração não no sentido mais formal, mas assim, você está numa outra cidade, num outro país, a língua e tal. Mas em termos de rotina, eu tive uma certa flexibilidade, porque na maioria dos casos, no curso que eu fiz, eu conseguia montar o meu cronograma, né, das aulas que eram ofertadas e consegui conciliar isso com o trabalho part-time, para poder também, né? Então você tinha a possibilidade de trabalhar full-time e eu estava fazendo part-time, o que foi muito bom pra gente. E é normal que vai ser puxado. Você está fazendo um curso ao mesmo tempo que você está trabalhando, mas é isso que é o que eu sempre senti o tempo todo, que é isso que é o que você precisa fazer. Nunca me pareceu despropositado, nunca me pareceu, mas queria que fosse mais fácil, queria que não tivesse isso, que não tivesse aquilo. Você meio que topa, sua cabeça muda, e aí você fala, vou fazer esse esforço. No meu caso foi 1 ano e meio, tem outros cursos que acho que são um pouco mais longos, mas nunca, se você tem um objetivo, eu tô vindo, essa oportunidade de concretizar isso meio que te move. Então, assim, é puxado? Claro. Vale a pena? Nesse sentido de conseguir concluir o curso e as possibilidades que isso te abre? Com certeza. Mas você tem que ter esse jogo de cintura. É um pouco de malabares, assim,
trabalhos da escola, o seu trabalho part-time, dependendo do que você estiver fazendo, as disciplinas, quantas disciplinas você vai fazer em cada termo do curso, tudo isso vai impactar, né? Sim. E né, você já tinha estudado no Brasil, né? Já tinha feito uma faculdade no Brasil. Qual foi a principal diferença que você sentiu da educação canadense para a educação que você tinha tido no Brasil? É bastante diferente. Não só em termos, assim, do tipo do conteúdo. Aqui tem outros tópicos, outras referências, outros livros, outras coisas que no Brasil, se você vai conversando com as pessoas que estão estudando, que estão numa faculdade ou num curso técnico, tem algumas coisas que acabam sendo comuns se você está na mesma área. E aqui, assim, senti que o conteúdo era bastante diferente, mas também o que é esperado do aluno, do estudante, é diferente, eu acho. Eu acho que tem uma coisa independente. O curso que eu fiz era undergraduate, ou seja, é um certificado, não é uma graduação, não é uma universidade. Graduação na universidade que viria depois desse que eu fiz. E mesmo assim, acho que a expectativa dos professores é uma expectativa de que você faça, não totalmente por conta. Eles têm uma coisa que eles chamam office hours, que eu não lembro de ter visto isso no Brasil. Que pode ser que tenha em alguns lugares, mas eu não lembro. Que é assim, é um momento da semana em que aquele tal professor ele está disponível para os alunos daquele curso. E aí você fala assim, nossa, ele está se colocando à disposição, vai te apoiar. Mas isso exige de você que você tenha feito as perguntas antes sobre a matéria, que você já tenha uma relação, que você tenha estudado, que você tenha procurado os livros, que você tenha feito os trabalhos, que eles dão muita coisa para você fazer, assim. Tem um volume um pouco maior do que é no Brasil. Um volume de trabalho, de leitura. Se você quiser realmente mergulhar, você vai, assim. Tem material. E essa coisa do Office Hours, eu lembro de me surpreender, de falar, nossa, eu não lembro de ter visto isso no Brasil. E é o professor meio que, assim, estou à disposição para suas perguntas. Mas para isso funcionar e ser vantajoso, você tem que ter feito o trabalho. Então exige do estudante um pouco mais. Sim. Eu acho que eu, como consultora educacional, né, que também estou em contato com vários estudantes e que também ajudei o Kainan quando ele precisou, nesse sentido de, putz, tem essa diferença, tem aquela diferença. Isso é uma coisa muito reportada para mim, né, e principalmente essa questão de uma, talvez, liberdade maior, no sentido de que no Brasil, né, o aluno ele vai para a aula, ele tem ali uma aula, uma palestra, digamos assim, né, durante a aula que o professor vai explicar a matéria, ele vai para casa e depois ele faz uma prova sobre esse assunto. Aqui, o que eu mais ouço é como o aluno ele precisa, independentemente, né, pegar, estudar e ir para a aula já meio que sabendo alguma coisa, né? Sim. Você precisa ser um pouco mais independente, digamos assim. Você sente isso também? Eu senti bastante. Eu acho que determinados tópicos ou aulas ou dentro do curso, as aulas que você escolhe, as disciplinas que você escolhe fazer, eram mais assim do que outros, mas em geral muito mais do que no Brasil. A expectativa do professor é de que você entenda que é do seu interesse fazer aquele curso e ir bem naquele curso. O conteúdo que vai cair na prova, por exemplo, ou que você vai ter que escrever sobre no final do curso, não é só o que ele está falando na aula. É o livro, a bibliografia que está junto, que está várias vezes disponível no site do seu curso. Lá tem um portal do aluno, do estudante, que você entra e você pode olhar, e você deve olhar e fazer um certo fichamento,zinho, uma coisa, para ter perguntas na aula. E a aula é o debate do conteúdo, não é o professor explicando e falando isso aqui, isso aqui, isso aqui é o que você precisa saber. Isso é uma mudança grande. E, por exemplo, na UCW, eu lembro de ter aulas de como usar a biblioteca.
para que incentivar os alunos, você tem que ir lá fazer a pesquisa, você tem que ir lá e ir atrás, porque eu te pedi para escrever um trabalho do tópico, do tema dessa aula, e aí você vai ter que ir atrás dos livros. Então tá aqui, teve uma aula durante, acho que foi umas 3, 4 semanas, se você quiser buscar por termos específicos, tal, para você poder ir atrás. Sim. Então tem essa expectativa, tem o que pode parecer que é assim, nossa, eles estão deixando você solto, não tem apoio, porque a gente está acostumado de um jeito, mas também é liberdade, é uma flexibilidade. Eles entendem, na maioria dos casos, né, os professores entendem que as pessoas estão trabalhando, que as pessoas têm outras atividades da vida delas, e aí é meio uma coisa assim, faz no seu tempo, desde que você entrega. Então, liberdade e responsabilidade ao mesmo tempo é sempre esse equilíbrio, né? Sim. Mas é diferente, com certeza é diferente do sistema brasileiro, tanto no high school quanto numa faculdade. Eu acho que quando você está no Brasil, né, pensando em vir estudar no Canadá, você tem que estar preparado para, né, você tem que ter a disposição, você está vindo estudar e abraçar isso também, né, porque você vai estar aqui e é isso que você vai estar fazendo, entendeu? Acho que às vezes a gente fica, quero logo que acabe o curso. Pô, mas aí você não vai aproveitar o tempo que você tá, né? Você vai investir ali o dinheiro, investir um tempo. É interessante que você aproveite claro, dessa oportunidade, porque você também vai estar em contato com ali professores, com colegas, com pessoas que vão estar te dando a oportunidade de se qualificar, né, em uma das melhores instituições do mundo. Uhum. Aproveitar isso é muito importante, né? Com certeza. Sim. E outra coisa, você vai estar, em geral, nos cursos com pessoas que também estão vindo estudar de fora e tem outras expectativas de outros sistemas de educação do mundo, então você vai ter que fazer um trabalho em grupo. Você que é do Brasil, com mais outro brasileiro, com uma pessoa que veio da Índia, com uma pessoa que veio do México, com uma pessoa que veio de... E aí você tem que conciliar, tem gente que entrega em cima da hora, tem gente que... E assim, não adianta, sua expectativa vai ser desafiada, vai mudar, e você, assim... Mas se você souber e quiser aproveitar, os professores ficam mais dispostos e felizes e contribuem e te dão apoio, quanto mais você entrega também. Então tem esse jogo do quanto mais você dá, mais você recebe. E, assim, você já falou um pouco sobre a sua rotina, né? Mas eu queria entrar um pouco mais nisso, assim, mais detalhadamente. Então, quando você estava estudando, como que funcionava, assim, né? Como que eram, quantas aulas você tinha por semana? Como que era a questão de conciliar com o trabalho? Você conseguia ter um trabalho fixo? Como que funcionou isso para você? Eu acho que, assim, a minha experiência pode não ser... Obviamente, né, de todo mundo em termos da flexibilidade dos horários, quantas aulas e tal, mas eu acho que é meio que a média, assim. Em geral, a universidade abre o termo, né, aquele trimestre, as aulas, e bota as aulas disponíveis, as disciplinas que você quer fazer, e aí você meio que monta a sua grade, em geral 3 ou 4 aulas por semana. No meu caso era isso. Algumas matérias exigiam uma segunda aula na semana, se fosse um conteúdo maior, mais extenso e mais da especialização do curso e tal. E aí você, talvez no começo, dependendo de como esteja a sua situação de emprego, do qual tipo de emprego você esteja, no part-time, fazendo alguma coisa. Eu, no caso, maior parte do tempo que eu estava na UCW, eu estava trabalhando numa padaria, numa bakery, depois mudei, enfim. Mas, em geral, era isso. Eu escolhia as aulas que eu ia fazer de acordo com o cronograma do meu trabalho, ou o contrário. Depois de estar lá, depois que eu estive lá algum tempo, alguns meses, eu tive mais a liberdade de chegar para a pessoa que fazia o cronograma do meu trabalho e falar, é possível... esperar sair no dia tal, quando eu escolho as matérias que eu vou fazer, porque vai chegando num ponto do curso também que você precisa... Tem matérias que são requerimentos, e aí eu tinha que fazer aquelas e tive que falar para a pessoa, eu não posso mais na terça-feira à noite, posso vir na quarta de manhã? E aí, assim, o jogo de cintura que você tem que ter como uma pessoa que está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Fora
E aí você perguntou da minha rotina, fora a sua vida, né? Fora trabalhos que você tem que escrever, às vezes num domingo à noite, mas aí você sai do seu turno lá em tal lugar que você estava trabalhando, volta para casa, tem que escrever um pouquinho, umas 2 horas, 3 horas, entregar lá sua lição de casa, depois trabalhar no dia seguinte, ou ir para aula no dia seguinte e tal. É esse malabarismo. A sua família, às vezes, vai ficar chateada que você chegou em casa no domingo à noite e vai precisar fazer trabalho da faculdade. Mas a gente entende, né, que é isso que está sendo feito agora. E aí, assim, né, no nosso caso, a gente veio em 2, como uma família, e a gente vai segurando as pontas ali, né? Você tá ali um para dar suporte pro outro, e a gente sabe que, nesse caso, era temporário. Ele, né, estava estudando por 2 anos. Então, são 2 anos que a gente tá, os dois, né, como família, se doando ali para esse projeto. Sim. Que às vezes eu não vou ter meu marido domingo à noite para assistir minha série lá, mas tem um motivo para isso, né? Não é à toa. O que eu falei, se você tem um objetivo e você se lembra dele, claro que tem momentos, tá? Tem momentos que você, tem um domingo à noite que você fala, nossa, só queria sentar no sofá, mas esse negócio o prazo é amanhã às 9 da manhã. Tem que fazer agora. Tem um grupo. Não posso deixar meu grupo na mão. Mas tem gente que deixa também. Tem outras pessoas que têm outros tipos de compromissos e outros. Você vai encontrar todo tipo de gente quando você for estudar. Gente que está mais comprometido, gente que está menos comprometido. Não só brasileiros, não só pessoas como você, né? Vários tipos de pessoas, assim. Mas, é isso. As pessoas, se você, no nosso caso, que a gente veio em 2, veio junto, você sabia que estava abrindo mão do domingo, mas ao mesmo tempo a gente tem conversas constantes e, a gente está aqui por uma razão, a gente está aqui querendo fazer isso junto, a gente topou vir junto. Então, se lembrar constantemente disso, porque também é importante, assim, saber que você está fazendo sacrifício por uma razão que faz valer a pena, né? Meio que no fim das contas é isso. Ou não é que no fim, porque não chegou no fim, mas Sim. Acabou o curso, mas tem outras coisas para vir, né? Muitas. E também, falando da rotina, é isso, você não precisa também se acabar de trabalhar para poder viver uma vida... Depende da vida que você quer viver aqui, né? Tem gente que tá sozinha, mas quer ter um pouco mais de luxo, um pouco, sei lá, mais poder de compra, então pega mais turnos no trabalho. Uhum. E aí... Da onde que você tira horas para poder fazer isso? É sempre um equilíbrio, mas acho que aqui eu tenho uma sensação de que você não precisa se sacrificar tanto para poder ter essas coisinhas, ou esse lazer, ou essas horas. Então, acho que a gente também conversava muito disso, né? Como que eu consigo ter um sábado livre ali pra gente poder ir passear, aproveitar o parque, Tem muitas coisas num lugar novo que você tá morando, que você quer aproveitar. Também ninguém tá pedindo para vir aqui e ficar com a cabeça nos livros. Ou pelo menos vai ficar um tempo, mas depois aproveite o que está em volta, né? E assim, aí já uma pergunta um pouco mais geral, mas que acho que é importante. Dentro da sua vida, né, no Canadá, o que você, nesses anos que a gente esteve aqui, o que você mais gosta da sua vida no Canadá? Cara, eu acho... Tem muita coisa boa, muita coisa... que eu não sabia que eu ia gostar, que eu achei que eu não ia gostar. Hoje, as pessoas... mais comum aqui em Vancouver, especialmente, é assim, porque chove, aí ninguém gosta, não sei o que, mas hoje eu acho tem um charme, o outono é charmoso, as árvores trocam de cor, é muito bonito. É lindo. E você aprende a gostar, andar pela rua e tal. Até o friozinho, que eu não sou do frio, mas até aprendo a gostar disso. Mas eu gosto muito disso que eu tava falando antes, eu gosto muito dessa liberdade, dessa flexibilidade que a gente tem, e eu falo a gente como família, mas obviamente como indivíduos também. Tô com um objetivo, por exemplo, de trocar meu computador. Posso pegar mais uns turnos no trabalho, economizar um pouquinho mais, a gente muda isso, muda aquilo, muda a prioridade, consegue. E não só de consumo, dei o exemplo do computador, mas quero viajar, vamos pro Japão. Tá aqui no Pacífico, a gente tá no nosso caso em Vancouver, mas mesmo que esteja lá em Montreal ou em outros lugares do Canadá, a possibilidade
de pegar um avião, viajar, ou de carro. Tem muita coisa linda pra ver. Então, pega uns turnos a mais, pega um pouquinho mais de trabalho, junta um pouco mais de dinheiro, você tem essa liberdade. Eu sinto que aqui eu consigo atingir esses sonhos e esse equilíbrio da vida com o trabalho mais rápido e mais fácil do que eu conseguiria onde eu estava lá antes no Brasil. Sim. Isso eu amo aqui hoje. É o que eu mais gosto. É essa liberdade, esse mundo de possibilidades que eu sinto que ainda a gente está batendo 3 anos e a gente ainda está começando baby steps, assim, a explorar. Talvez tenha, né? Se me perguntar amanhã, pode ser que seja outra resposta, mas acho que a gente talvez concorde nisso. Acho que, né, essa questão, primeiro, de viajar, eu concordo, porque a gente, no Brasil, estava muito longe de muita coisa, né? Claro, dá para viajar, o Brasil é muito lindo, dá para viajar dentro do Brasil, dá para viajar para América Latina, mas é isso, aqui, quanto custa uma viagem para o Japão do Brasil? Quanto custa, né? Pelo menos quando eu estava no Brasil, fazer uma viagem para o Japão era quase que impensável, assim, em questão de custos e tempo que você vai precisar ter. Então, ter que tirar uma férias ali de quase um mês para fazer uma viagem. Aqui, a gente já vê que são realidades muito mais próximas e mais tranquilas, assim, né? Tanto a questão do poder de compra mesmo, né? Quanto custa a passagem em si, mas de quão perto você tá, ou então, né, a gente tá perto dos Estados Unidos, dá para fazer uma viagem de carro, dá para... Enfim, então, concordo com você, essa questão da liberdade de forma geral, né? Eu também me senti um pouco mais presa, digamos assim, no Brasil, né? E até a liberdade em outras coisas, em termos de, talvez, de carreira, se você veio para cá e quer mudar de carreira, tem outros sonhos, outros planos da sua vida, eu sinto que aqui tem mais esse campo aberto de possibilidades, em que as pessoas veem, você vê histórias e conhece gente que mudou de carreira aos 35, aos 40, aos 45, para mais. Sim. Então, não só a liberdade das coisas que você pode comprar, embora sim, exista e seja muito forte, mas de tudo, do seu objetivo de vida, dos seus sonhos, do que você se vê fazendo. E também, sim, dá para viajar no Brasil, dá para voltar para o Brasil como turista. Que é delícia, a melhor coisa do mundo. Que coisa maravilhosa. E vai ver tudo do Brasil, vai para o Jalapão, vai para Minas, vai para onde você quiser. Porque acho que também o poder de compra, já que a gente está falando disso, ajuda nisso também. Sim. E acho que, né, então talvez a palavra liberdade seja muito presente, porque quando eu penso também, eu penso muito em liberdade no sentido, né, mais tradicional da palavra, que é andar na rua sem ter medo de ser assaltada. Claro. Isso, né, claro, a gente sempre fala, e é o beabá do brasileiro que quer vir para o Canadá e que sabe que no Canadá vai ter mais segurança, e eu me sinto muito mais livre nesse sentido, né? Eu não preciso ficar com medo de sair na rua como eu sentia em São Paulo, por exemplo. Sim. Aqui, e quando eu volto para o Brasil hoje, às vezes eu me sinto também muito... fico até... Nossa, tinha esquecido essa sensação de sentir, né, esse medo de coisas básicas, né? Então eu acho que a gente pode... resumir, talvez, em liberdade, uma palavra muito boa para o que a gente gosta aqui no Canadá, né? Porque que a gente escolheu e por que a gente continua escolhendo estar aqui. Eu acho que a gente não pode deixar de falar também, então, sobre o que você menos gosta do Canadá, porque aqui a gente tem que falar a verdade, temos um compromisso com a verdade. Sim. O que você menos gosta da sua vida no Canadá? Cara, olha, também, eu acho que também é complexo. Tem coisas que em alguns meses você não tá gostando e depois você fala, nossa, mas até que é bom, até que é legal. Ou você volta pro Brasil por um pouquinho de tempo, para passar férias, ver, e volta pra cá e fala, não é que eu achava ruim, agora eu acho bom. Eu acho que nesse ponto que você tá tocando da segurança, da liberdade / segurança, eu acho que a moeda de troca disso é, por exemplo, as pessoas não são tão amigáveis ou calorosas quanto você vê no Brasil. E isso é, obviamente, bom e ruim, dual, normal.
Tem gente que prefere viver numa cidade, numa sociedade assim, que as pessoas não te olham muito, não mexem com você, não falam contigo, não te incomodam. Mas isso também cria uma barreira em que fazer amigos é mais difícil, as pessoas são mais frias, tem um isolamento, uma solidão de alguma certa forma. E na experiência de quem está vindo de outro país, isso vai pegar, vai bater em algum momento. Normal que isso aconteça. O que eu menos gosto é dessa dificuldade de criar uma comunidade. E aí é uma comparação injusta eu comparar 31 anos de Brasil, de São Paulo, onde nasci, cresci e fiz amigos e família e tenho pessoas ao meu alcance, comparar com 3 anos de Vancouver, especificamente, embora a gente já sabe, a gente já conversa sobre isso também entre nós, que esteja dando sinais agora, 3 anos, talvez esperando um pouco mais, a gente veja isso mais concretamente, de que a gente tem amigos, tem pessoas que a gente pode dar uma ligada durante a semana. Sabe aquela coisa meio mais espontânea? Que é isso. O custo da segurança, o custo da liberdade de poder não ser incomodado é também, talvez... Daí estou eu filosofando aqui, mas acho que sim, assim, é isso que eu não gosto. Eu não gosto o quão difícil é você ter uma comunidade e se sentir... Mas é outro trabalho que você tem que fazer. Dá pra mudar, dá pra fazer. E eu acho que isso é uma dificuldade, né, que você teria, que a gente teria, talvez, se a gente tivesse mudado para qualquer país. Uhum. Não é só no Canadá. É claro que o Canadá tem as suas particularidades, né, a população em Vancouver, né, que é onde a gente está, tem, né, uma coisa mais fria, assim, no sentido não é nem fria, mas as pessoas, elas estão cuidando da sua própria vida. Isso. Né? No Brasil é aquela coisa, você tá na fila do banco, já começa a puxar um papo, já começa a conversar. Quando você vê, você já tá sabendo da vida até do sobrinho, do neto, do tio. Aqui isso não acontece muito, né? Não tem tanto essa coisa de puxar papo. Então, claro, é mais difícil de criar essa comunidade. Eu acho que a gente teve muita sorte, né, de ter conhecido pessoas que a gente hoje consegue chamar ali de comunidade de apoio, que depois de é isso, né, de 3 anos a gente consegue falar que a gente tem uma rede de apoio legal. Né, isso demorou um pouco para ser construído, mas eu acho que é normal que tenha, né, que demore as coisas. Claro, depende muito da personalidade de cada um, né, se você é uma pessoa super expansiva, talvez você vá fazer, né, amigos Sim. mais rápido. Se você é mais tímido, talvez demore mais, porque você vai ter que sair da sua zona de conforto para conhecer gente. O ideal, gente, é fazer que nem a gente quer, ter uma pessoa extremamente extrovertida e uma pessoa extremamente introvertida. A gente faz o projeto dos 30 anos aí, em 3. Você resolve a sua vida. Mas é assim, é o que eu falei, que eu terminei de falar, assim, se você vai atrás, claro, pode ser injusto poxa, tem gente que é mais introvertida, tem gente que é menos sociável, tem gente que é mais tímido, normal. Mas primeiro, já estão te botando se você veio estudar, já estão te botando numa sala de aula com 20, 30, não sei. Pô, troca contato. Ou procure saber, mesmo que você seja não quiser falar direto, num cara a cara, tem grupos. Tem grupo de estudos, tem gente que se junta pra jogar vôlei, tem gente que se junta pra ir ler livro, jogar Dungeons and Dragons e assistir filme. Tem um monte de grupo de coisas, e é porque os canadenses acho que são mais formais, acho que são mais, tipo... vamos nos encontrar para isso, né? Não é uma coisa, fiz amigo na fila do banco, que nem você falou. Não, mas se você for atrás e tirar vantagem, aproveitar que você está numa instituição de ensino com pessoas que têm mais ou menos a sua faixa de idade e mais ou menos o seu interesse, porque estão fazendo um curso próximo, usa isso. Então, você já está numa trajetória boa. Sim. É só aproveitar. E assim, é difícil, é fácil falar, mas
Eu acho que essa coisa de estar estudando, né, realmente faz muita diferença. A gente pode até ver no sentido... O Kainan veio estudar, eu vim trabalhar. Claro, conheci gente, mas se a gente pensar, acho que 95% dos amigos que fizemos foi por conta dele. Não só porque ele é mais extrovertido, mas é isso, né? Eu acho que se abrem mais portas também quando você está estudando, como você falou, né? Você tá vindo, te colocam num lugar que está fechado ali com, sei lá, 15, 20 pessoas numa sala, aproveita disso, né? Sim. O contexto que eu tinha de estar estudando facilitava muito mais do que o seu, né? Sim. Pra gente não ser injusto com as suas habilidades sociais também. Mas, eu acho que é isso, né? É difícil não colocar isso como uma das coisas que a gente menos gosta. Sim. Mas também é isso. Aí os amigos que você faz, aí viram os amigos que você mais gosta, entendeu? Sim. Então, é muito dual, cara. Realmente é muito difícil dizer uma coisa única. Assim, o mês de novembro é a coisa que eu menos gosto. Em Vancouver. Porque não tem nem neve, não é na músicas de Natal, não é o espírito do holidays, mas também não é o Halloween, que já tá, que é hoje, que é agora, outubro. Então não tem nada, é só tipo um frio e tal. É isso que eu não gosto. Você precisa de uma resposta, é tá isso. Tá bom, resposta do Kainan final, mês de novembro. Pronto, já pra escolher uma coisa. Bom, o que aconteceu então? Você veio, estudou 2 anos, e aí a gente seguiu um caminho, né, que foi estudar e depois aplicar para o Post-Graduation Work Permit, o PGWP, onde aí nós dois temos direito, né, de permanecer no Canadá trabalhando full-time por mais 3 anos. Então, a gente está aqui no meio, mais ou menos, do PGWP. Ou seja, faz 1 ano que você terminou os estudos e que está trabalhando full-time. Isso. O que mudou depois de finalizar os estudos? Bom, tudo muda porque eu sinto que aqui no Canadá, os locais de trabalho e quando você se aplica para vagas de trabalho, as pessoas consideram, acho que dão uma importância grande para um curso concluído, que te deu experiência, porque lembra que a gente falou a coisa da independência, que você tem que estudar por conta própria, você vai atrás daquilo que é do seu interesse. As pessoas entendem isso, e quando elas veem no seu currículo que você concluiu um curso, elas entendem que aquilo significa que você tem experiência na área, que você estudou por conta própria, que você tem interesse, quer trabalhar com aquilo. Então, para eles é quase um carimbo de que essa pessoa está relativamente pronta ou em algum grau preparada para maiores responsabilidades, um cargo um pouco mais alto, o que significa mais responsabilidade, mais trabalho, significa que você pode, dependendo do qual é o seu sonho, o seu planejamento, chegar mais perto das suas metas, com um salário relativamente melhor também. Então, o que mudou para mim, desde que eu, há 1 ano atrás, concluí o curso, foi que, como eu já tinha minha experiência também de ter sido dono de um negócio no Brasil, eu continuei trabalhando, eu saí da bakery que eu tava, né, da padaria que eu tava lá no começo, quando eu comecei o curso. Fui trabalhar num restaurante, que também era part-time. E aí, depois que eu concluí, não tinha mais a restrição do meio período, eu fui promovido para ser bar manager, então eu era responsável especificamente, porque eu também já tinha experiência na padaria, a gente fazia cerveja, fazia outros fermentados, então alinhou um pouco com o que eles estavam buscando. Fui promovido para bar manager, para ser responsável disso. Ganhei mais responsabilidades, meu salário aumentou, minhas horas aumentaram. E eles começaram, as pessoas com quem eu comecei a me relacionar dentro da indústria, começaram a também entender que o manager não é só o gerente que está ali no restaurante no dia a dia lidando. Às vezes você faz esse trabalho, mas também é visto pelos seus pares na indústria como uma pessoa mais responsável, que tem poder de decisão, que toma decisões, que participa das reuniões. Então eu comecei a estar em reuniões com as donas, com pessoas da associação comercial do bairro, o ter terminado o curso lá me qualificou para estar nesse outro cargo e depois de mais alguns meses ser promovido ao gerente geral do restaurante onde eu tinha começado como part-time lá. Então, só com o terminar do curso, obviamente com também o meu trabalho,
Mas isso fez uma grande diferença, porque eu acho que é visto desse jeito, né? Acho que, do meu ponto de vista, Sim. o que mudou mudou nesse um ano? Bom, eu fico muito feliz que agora você tem horários melhores, mais disponível. Porque como gerente eu comecei, e não tendo o curso também, Sim. eu pude manipular ou, enfim, né, fazer o meu horário um pouco melhor. Né, a gente conseguiu alinhar um pouco melhor os nossos horários, como família, pra gente passar mais tempo juntos, etc. Então, pra mim, foi muito bom você ter terminado o curso nesse sentido. Claro, mais dinheiro entrando, pra mim também, claro. Mas, né, vendo você crescendo também, então, acho que foi, né, fez uma diferença muito grande, assim, também, desse um ano pra cá, como mudou a nossa vida, né? Sim. E agora sim, então, estamos há 3 anos no Canadá, 2 anos de estudo, 1 ano de trabalho full-time. Se você tivesse que voltar para o Brasil hoje, teria valido a pena? O que você levaria com você? Bom, o conteúdo todo do curso que eu fiz, que é muito valioso, a minha posição hoje de manager, por exemplo, vários momentos eu lembro, quando eu tava fazendo o curso, eu penso, eu nunca vou usar isso aqui, eu tô numa aula, eu nunca vou usar, pra que tá me ensinando isso? Eu nunca vou usar isso aqui pra nada. Normal, clássico, todo mundo pensa isso. Em algum momento, quando você tá de saco cheio, acontece. Mas eu me pego, até hoje, várias vezes eu volto na minha pasta no computador do curso e pego, como é que fazia essa tabela mesmo? Como é que era o negócio que é específico da cultura canadense, porque é específico de como manage tal coisa, e eu volto. Então, assim, o conteúdo, o que eu aprendi, já carrego comigo e já tô usando. Então, se eu voltasse hoje, ter de novo, esse carimbo de que eu fiz um curso de língua inglesa, em que eu tive as notas e tive o feedback dos professores, a minha experiência de trabalho daqui, nesses 3 anos, essa trajetória de ter começado como garçom e sido promovido, e donos do restaurante que podem falar por mim e ser minha referência, o amadurecimento dentro da minha carreira, do meu campo de trabalho hoje, isso ninguém toca, isso ninguém tira de mim. E a experiência, bom, a gente conversa muito disso particular, mas assim, ter tido a coragem de fazer uma coisa que não é fácil de fazer, largar que eu digo assim, é o salto, dar o salto e vir pra cá, não sabendo o que vai acontecer totalmente, porque por mais que a sua consultora vai te falar tudo que ela acha que vai acontecer, o caminho traçado total, quando você vem e faz, é outra história. Eu posso te falar quanto vai fazer de menos 20 graus onde você está indo. Até você sentir na pele vai ser diferente. Quando você sentir... Então, assim, dar esse salto, ter a coragem, passar por... Se eu fechasse a mala hoje e voltasse para o Brasil, isso ninguém tira de mim. Eu fiz. E o que eu ganhei como ser humano, eu acho que eu chegaria no Brasil muito capaz de fazer várias coisas. O que não significa que eu vou voltar, que ainda acho que tem muita coisa para fazer aqui, que eu sinto que a gente tá numa trajetória daqui que ainda faz sentido. Mas se uma pessoa decidisse, acabou o curso, fiz meu papel, vou voltar, acho que tudo isso é muito valioso. Fiquei emocionada, gente. Vou chorar. É verdade. Falo isso, não tô falando só aqui. É isso, acho que essa experiência, né, de vir... Claro, tem o curso, tem conteúdo de curso, tem certificado, tem experiência de trabalho, mas você sair da sua vida que você vive há anos, e aí você ser colocado, ser jogado num outro canto e resolver viver, abraçar isso e aproveitar essa experiência, isso te muda de uma forma muito completa, assim, você sai disso, se um dia você decidir sair, né, de um jeito muito, muito, muito mudado, eu acho, pro bem, né, porque amplia suas perspectivas, claro, mesmo, não tem como. Você vai ver gente vivendo de jeitos que você nunca imaginou, talvez você fique amigo dessas pessoas, talvez você vai ver religiões que você nunca viu, você vai ver paisagens que você nunca viu,
E não precisa viajar para longe, mas assim... E você vai sentir coisas que você nunca exato, sentiu. Você vai processar, isso muda como você sente, muda como sua visão de mundo, como você se relaciona, tudo isso, assim. Tudo isso é o imaterial, fora, óbvio, a qualificação de ter no seu currículo um diploma. A língua inglesa, que se você viveu no Canadá, nesse caso, ou francês ou inglês, e você fez essa imersão, pô, isso é uma coisa muito, muito valiosa. Então, óbvio, tem essas coisas pragmáticas, que ninguém também vai tirar de você. E tem as coisas imateriais, que são muito importantes. Sim. Bom, mas assim, spoiler alert, a gente não pretende voltar para o Brasil, pelo menos não agora. Inclusive, a gente acabou faz um mês e pouco, conseguimos fazer a nossa aplicação para o PR, então tá em processamento e se tudo der certo, vai dar certo, né? Porque se tudo der certo, vai dar certo. Porque a nossa ideia, né? Quando a gente veio para cá, a nossa ideia sempre foi pensando na residência permanente. Eu lembro que quando eu tava chegando mais perto da viagem, eu falei assim, olha, não, eu queria... Porque quando a gente decidiu vir, foi assim, não, eu quero emigrar, residência permanente, é para isso que eu vou. Quando foi chegando mais perto da viagem, eu já comecei a falar, não, eu tô indo por 2 anos, que é o tempo do curso, depois eu volto, depois eu vejo. E aí isso foi mudando também, né, ao longo do tempo... Normal. Né, se a gente quer ficar, quer voltar, por quanto tempo quer ficar? Às vezes não, vamos ficar mais 1 ano, depois não, vamos ficar 10, daí a gente volta, daí de repente não, eu nunca mais quero voltar. Uhum. Isso vai passando flutuando, né? Claro. Mas a gente, enfim, aplicou para o nosso PR, para nossa residência permanente, vai sair e a ideia é continuar por aqui, né, por enquanto. Então, assim, quais são os planos, né? Então... Tivemos 3 anos aí de Canadá, sendo 2 de estudos, 1 de trabalho, e agora esperamos que o próximo já seja como residente permanente. Sim. Quais são os planos para o ano que vem, quando tivermos residência permanente no Canadá? Eu acho que a residência permanente também muda tudo, né? Assim como quando você conclui o curso, muda tudo, quando você tem o seu PGWP, muda tudo. Parece que são vários, muda tudo. E parece que não é tão grande assim, mas muda mesmo. E aí, assim, pra mim, a nossa trajetória, o que a gente está construindo aqui, a gente tem 1000 sonhos, como todas as pessoas, normal, você pensa, e se eu fizesse isso? E se eu mudasse? E se eu decidisse? Não. Mas na trajetória que eu tô seguindo, que faz sentido pra mim, com o que eu fazia no Brasil, quando eu tinha meu próprio negócio, quando eu comecei a trabalhar aqui numa bakery e a trajetória que eu tô agora numa posição de management, de estar mais administrativo, de estar num posto em que as pessoas da indústria, que eu tenho muitos contatos dentro da indústria, não só de restaurante, de cervejeira, de importação de vinho. Eu conheço gente de muitas linhas que estão relacionadas ao que eu faço. E as pessoas, e não conheço assim, cruzei com fulano, eu tenho contato, eu tenho uma conversa constante, as pessoas sabem que eu que tomo as decisões em certa instância. O próximo passo, sendo residente permanente, na minha cabeça, seria ter o meu próprio negócio. Como vai ser, como eu vou organizar, tudo isso a ser pensado, eu penso 1000 jeitos, temos várias conversas que a gente, né, sempre pensa, tem vontade de fazer, talvez uma padaria, tem coisa que a gente sente falta que não tem no Brasil, que a gente poderia, de repente, tentar fazer aqui, um misto quente, um suco de laranja, nossa senhora, entendeu? A gente sabe que vai longe, faz falta, mas ainda não é fechado o quê, mas nós temos vontade de que essa trajetória culmine nisso. Sim. Parece que tudo aponta para isso. Sim, acho que... E aí, né, quando você tem, de fato, a residência permanente, isso te coloca num lugar de mais estabilidade, né, e de mais certeza dessa permanência, de fato, porque se você, né, a gente passa aqui 3 anos construindo essa vida aqui, que por enquanto ainda não é 100% certa, né? Por mais que na nossa cabeça, em certa instância, sempre foi, não, tô fazendo isso e vai dar certo. E eu acho que se você, de fato, se planeja e quer e
vai fundo, vai dar certo, né? É ter o foco que funciona. Claro. Mas agora, de fato, ter ali o cartãozinho que fala, você agora é o residente permanente, você pode ficar no Canadá permanentemente, podendo trabalhar sem estar preso a um visto. Isso realmente muda, né, as coisas para o quanto a gente quer ficar e para os nossos próximos passos, que talvez, né, estejam relacionados à abertura de um negócio, algo Sim. assim. Para mim, no meu caso, né, eu quero muito estudar, então o Kainan já fez o curso dele, agora eu tenho muita vontade também de continuar me qualificando, quero fazer um mestrado e pra gente aqui, né, a gente já passou pelo processo de ser estudante internacional com uma pessoa, então para a segunda, mais interessante, se for quando a gente já tiver de fato a nossa residência permanente, né, então esperar isso para que eu possa também continuar me qualificando. E aí, né, de repente, realizar esse sonho não só nosso, mas de muitos canadenses em Vancouver, que é ter uma padaria brasileira. Porque toda vez que a gente fala, as pessoas, não, por favor, faz, amanhã eu tô lá na porta, se você fizer. Então, assim, temos vontade, claro. Mas só pra gente desmistificar o cartãozinho do PR, que é místico e a gente quer e a gente vai ter, e abre muitas portas, mas assim, a escada para chegar nessa porta, a gente está construindo desde que a gente chegou aqui, com o curso e com esses contatos na indústria. Então, não é só depender de uma coisa ou da outra. Eu acho que a graça para as pessoas que querem vir e querem construir uma trajetória, e aí qual é o sentido da gente falar da nossa? É isso, para as pessoas também entenderem o que é possível. A gente está construindo isso desde lá de trás, né? Então, não é só assim, quando eu pegar o meu PR, daí eu vou começar a pensar em ter... Não. Esses degraus já estão sendo colocados por nós dois, tanto para você estudar, quanto para, se for isso que a gente for fazer, quanto para abrir o próprio negócio, se for isso que a gente vai fazer, já estão sendo construídos há muito tempo. Sim. De novo, né? Os contatos, a posição que eu tô, o conhecimento que você tem, então tudo isso... É uma construção, seria muito diferente de se a gente chegasse hoje no Canadá, direto do Brasil, com o cartãozinho de PR, que pode ser interessante para muita gente também, sim, claro. Também. Mas na nossa história, né, esses 3 anos de construção do que a gente tem feito foram muito importantes. E eu acho que isso é uma coisa que eu sempre falo, talvez eu já tenha falado em algum podcast aqui, e eu falo para muitos clientes, que é o Enjoy the Ride. Que assim... Para mim, é um dos meus maiores lemas da vida, porque eu acho que a gente às vezes fica nisso, quando acontecer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Sim. E aí você perde a vida, porque a vida acontece enquanto você tá esperando alguma outra coisa acontecer. Exato. Então, sim. assim, esses 3 anos eu acho que a gente aproveitou muito, assim. Bom, gente, então eu acho que... É isso, assim, obrigada, Kainan, por ter vindo contar e compartilhar um pouco da sua e da nossa história aqui. Sim, com os nossos ouvintes. Feliz. Eu acho que muita gente vai se identificar, assim, e o pessoal que quer vir para cá, ouvindo um pouco das histórias de quem já está aqui, consegue ter uma noção mais realista de como é o processo de fato, porque, né, por exemplo, a pessoa faz uma consulta de imigração, ela depois faz uma consulta educacional comigo, agendem suas consultas comigo, inclusive, porque eu consigo ajudar vocês, né, com todo o processo que vem antes disso tudo que a gente contou aqui agora. Sim. Mas a gente, né, fala bastante coisa durante as consultas, mas a experiência mesmo, bom... Você só vai ter na hora que você chegar aqui, é claro. Mas essa coisa de ouvir, né? Como foi para cada um. Eu gostava muito de fazer isso quando eu estava me planejando de vir para cá, que era entender de fato, né? Como foi, como é para cada um. Então, acho que as pessoas vão gostar de ouvir um pouco dessas histórias. E obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Fico feliz de compartilhar nossa história. Acho que ajuda nesse lugar, assim, a gente contar nossas... história, anedotas, ponto de vista que não é só do processo mais burocrático, mas da gente falando, assim, é sempre bom. Bom, gente, então obrigada por terem assistido a gente. Compartilhem o vídeo com gente que você acha que que está interessado em vir para o Canadá, ativa as notificações, comentem aqui também e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada!